Olá, moçadinha, tudo bem com vocês? Olha, eu espero que estejam todos bem, todos arrasando nas atividades que estão fazendo. Eu estou muito feliz porque eu tenho recebido muitas notícias de vocês que têm feito as atividades, têm feito todas as sequências, né, que estão chegando para vocês do site da Prefeitura, e é com muita alegria que eu recebo essa notícia. E hoje eu vim aqui para a gente trabalhar, hoje nós mudamos um pouquinho a forma de trabalhar. Nós vamos começar trabalhando essa semana com o terceiro, quarto e quinto ano, o conteúdo de língua portuguesa. Então eu espero que vocês aproveitem bastante. Eu vou explicar algumas coisas, tirar algumas dúvidas que vocês possivelmente possam ter. E aí nós vamos resolver as atividades da última sequência do bloco 5 que chegou para vocês no site da CEMED, tá certo? Então nós vamos resolver algumas atividades do terceiro ano, vou resolver algumas atividades do quarto ano e vou resolver algumas atividades do quinto ano, tá certo? Então nós vamos começar com as atividades do terceiro ano. Nós vamos trabalhar rima e a correção da rima, tá certo? Então vamos lá. Primeiro, terceiro ano. Então, olha só, eu coloquei para vocês a definição de rima. O que é rima? Então, rima é o seguinte, é o processo de repetição dos sons no final de 2 ou mais versos. Então, as palavras, elas repetem os sons, elas combinam no final de cada verso, tá certo? Ó, repetição de sons idênticos, iguais, parecidos em várias sílabas, nos finais de 2 ou mais palavras. E eu trouxe alguns exemplos para vocês. Olha só, eu tenho casa, asa, olho, piolho, fumaça, taça, serrote, garrote, bolhas, folhas, berço, terço, certo? Eu trouxe só esses exemplos porque nós vamos pegar outras rimas da atividade, tá certo? Então, olha só, nós agora faremos a correção da atividade número 3, que foi elaborada pela Escola Municipal Santa Maria. Então, vamos ler o enunciado, vamos ver o que a atividade está pedindo para a gente. Leia com atenção os versos do poema Se as Coisas Fossem Mães, da Silva Ortoff. Em seguida, circule as palavras que terminam com o mesmo som, ou seja, as palavras que rimam. Então eu trouxe para vocês aqui o texto da Silva Ortoff, aqui atrás de mim, ó, nesses cartazes, que eu acho que vai ficar um pouco mais tranquilo para nós fazermos a leitura e depois tirarmos as palavras que rimam, tá certo? Então vamos lá, vamos fazer a leitura? Se as coisas fossem mães. Se a lua fosse mãe, seria mãe das estrelas. O céu seria sua casa, casa das estrelas belas. Se a sereia fosse mãe, seria mãe dos peixinhos. O mar seria um jardim e os barcos seus caminhos. Se a casa fosse mãe, seria mãe das janelas. Conversaria com a lua sobre as crianças estrelas. Falaria de receitas, pastéis de vento, quindins. Emprestaria a cozinha para a lua fazer pudins. Se a terra fosse mãe, seria mãe das sementes, pois mãe é tudo que abraça, acha graça e ama a gente. Se a fada fosse mãe, seria mãe da alegria. Toda mãe é um pouco fada. Nossa mãe, fada seria. Se uma bruxa fosse mãe, seria mamãe gozada. Seria mãe das vassouras, da família vassourada. Se a chaleira fosse mãe, seria mãe da água fervida. Faria chá e remédios para as doenças da vida. Se a mesa fosse mãe, as filhas sendo cadeira, sentariam comportadas, teriam boas maneiras. Cada mãe é diferente, mãe verdadeira ou mãe postiça, mãe vovó, mãe titia, Maria, Filó, Francisca, Gertrudes, Malvina, Alice. Toda mãe é como eu disse. Dona Mamãe ralha e beija,
erra, acerta, arruma a mesa, cozinha, escreve, trabalha fora, ri, esquece, lembra e chora, traz remédio e sobremesa. Tem até pai que é tipo mãe. Esse, então, é uma beleza. É super legal esse texto, não é? Então, nele, nós vamos tirar algumas rimas. E eu trouxe aqui para a gente circular essas rimas. Olha só, nós temos aqui na primeira estrofe, nós temos aqui, olha, peixinhos e caminhos, certo? Na próxima nós temos aqui, olha, quindins e pudins. Aqui nós temos seria alegria, gozada, vassourada, fervida, vida, cadeiras, maneiras, certo? Então, olha só, nós temos essas palavras que rimam no final de cada frase, elas rimam umas com as outras, né? Então, a atividade da Silva Ortoff, né? E nós vamos agora passar para 3.1. Leia os versos a seguir do poema Se as Coisas Fossem Mães, de Silva Ortoff. Então, nós temos uns versos separados aqui para a próxima atividade. Então, olha só. Cada mãe é diferente. Mãe verdadeira, mãe postiça, mãe vovó, mãe titia, Maria, Filó, Francisca, Gertrudes, Malvina, Alice. Toda mãe é como eu disse. Tem até pai que é tipo mãe. Esse, então, é uma beleza. Então, agora nós vamos começar a próxima atividade. Nós já separamos as rimas do texto e agora nós vamos começar com a 3.1. Escreva aqui na sua opinião sobre o que a autora quis dizer desses versos. O que você acha que a autora quis dizer sobre os versos que nós acabamos de ver? Que tem, cada mãe é diferente. Mãe verdadeira ou mãe postiça, o que ele quis dizer com isso? O que ela quis dizer com isso, a Silva Ortoff? É uma resposta muito pessoal, porque cada um entende de um jeito, cada um interpreta de um jeito. E como eu estou fazendo a correção, eu também coloquei a minha opinião a respeito disso. E eu vou deixar a minha opinião para vocês, tá certo? Olha só, eu coloquei que ela quis dizer que existem vários tipos de mães. E cada uma tem o seu valor e a sua beleza, certo? Essa é uma opinião minha, mas se você colocou outra coisa, respondeu, escreva aqui a sua opinião. Então, você vai deixar a sua opinião. Essa é a minha opinião que eu deixei para vocês terem uma ideia do que é que eu acho que o texto está falando, tá bom? E agora nós vamos passar para o segundo bloco. Nós vamos passar para o 4º ano. No 4º ano, eu vou passar para vocês que nós vamos falar sobre sinônimos e antônimos. Há 2 aulas atrás, nós falamos numa aula do 4º ano sobre sinônimos e antônimos. Eu dei toda a explicação do que significa sinônimo, do que significa antônimo. Nós tivemos vários exemplos das palavras, nós tiramos da música várias palavras que significam, que separam sinônimos e antônimos. Eu trouxe para vocês, olha lá, sinônimos são palavras que possuem o mesmo sentido, ou aproximadamente, ou o mesmo significado. São palavras parecidas, iguais, é igual eu expliquei na última aula de sinônimos para vocês. São palavras parecidas, palavras iguais, palavras que têm o mesmo sentido, esses são sinônimos. Então eu trouxe para vocês, olha lá, feliz, alegre, perto, próximo, elas têm o mesmo sentido, certo? E o antônimo são palavras com significados diferentes, significados opostos, ao contrário de alguma coisa. Então, quando eu falo dia, o contrário de dia é noite. Quando eu penso em barulho, o contrário de barulho eu tenho silêncio. Isso mesmo. Então, vamos lá. Nós faremos agora a correção
da atividade 4, elaborada pela Escola Municipal Professora Olga de Oliveira. E nós faremos a leitura. Olha só, leia o trecho do artigo da revista Veja, escrito por Júlia Vidali, publicada 19 de março de 2020. Após a leitura, responda as questões a seguir. O que é distanciamento social e por que isso é importante? Manter a distância de outras pessoas é a melhor e única forma de retardar a propagação do novo coronavírus. O Ministério da Saúde recomenda manter uma distância de 2 metros de distância de outras pessoas. Nos últimos dias, as expressões distanciamento social e isolamento social têm sido usadas com frequência pelo Ministério da Saúde, governos estaduais e profissionais da área. Mas, afinal, o que é isso e por que é importante adotar essas medidas? Olha só, nós temos falado nisso muito incessantemente nos últimos tempos, sobre distanciamento social, isolamento social, e são regras que nós precisamos cumprir se nós quisermos que esse vírus vá embora do nosso país, da nossa cidade, o quanto antes. Então vamos lá para a nova informação. A Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, é assintomática em 86% dos casos, de acordo com João Gabardo, secretário executivo do Ministério da Saúde. Isso significa que a maioria das pessoas infectadas sequer sabe que está doente, que dirá ser diagnosticada. Essa característica dificulta a contenção da doença, pois se o infectado não é diagnosticado, não é possível isolá-lo e ele irá espalhar o problema sem nem saber disso. Diante disso, a única forma de reduzir o risco de infecção é manter a distância de outras pessoas. Então, olha só, nós estamos falando sobre distanciamento social e isolamento social. É por esse motivo que nós estamos com as aulas suspensas, porque nós precisamos do isolamento e do distanciamento, certo? É exatamente esse o significado do distanciamento social, ficar longe o suficiente de outras pessoas para que o coronavírus ou qualquer patógeno não possa se espalhar. Então, é o que eu acabei de falar, nós precisamos do isolamento, do distanciamento, de qualquer forma, para que isso não se espalhe, para que isso não se propague, certo? É por isso que os estabelecimentos escolares e universidades foram fechados e eventos acabaram cancelados. É por esse motivo, como eu disse agora mesmo, que nós estamos com as aulas suspensas. O Ministério da Saúde recomenda manter uma distância de 2 metros de outras pessoas, mas isso nem sempre é possível. De qualquer forma, a distância segura, segundo especialistas em saúde, é no mínimo de 1,5 metro. Então, 1,5 metro é de lei, é sagrado. Nós precisamos manter essa distância para não termos problema. É importante respeitar essa orientação porque o coronavírus não é transmitido pelo ar, mas pelo contato com gotículas expelidas por indivíduo contaminado. E essa distância mínima é necessária para que você não seja atingido por possíveis gotículas que saem da boca quando a pessoa fala. Então, olha só, quando eu estou falando, eu posso soltar gotículas de saliva e isso contaminar a pessoa que está próxima a mim. Pode cair gotículas de saliva em cima de uma mesa, em cima de um balcão e eu colocar a mão na boca, no nariz, nos olhos e isso vai causar o contágio, certo? Então, por isso nós precisamos do distanciamento social e do isolamento social também, certo? Então, olha só, vamos resolver as atividades que são propostas para o 4º ano. Atividade A. A partir do texto, explique o que significa distanciamento social. Lá no texto fala para nós, quer ver? Ficar longe o suficiente de outras pessoas para que o coronavírus não possa se espalhar. Então, isso significa o distanciamento social, certo? Letra B. Para os especialistas em saúde,
qual é a distância segura entre as pessoas. Então, nós temos duas informações. O Ministério da Saúde diz que são 2 metros e os especialistas dizem que a distância segura, segundo os especialistas da saúde, é de no mínimo 1,5 metro. Certo? Vamos para a próxima. Na letra C, para compreender melhor o texto, utilize o dicionário e dê significado das palavras. Se não tiver o dicionário, procure na internet o sinônimo dessas palavras. Então, olha só. Na primeira aula, na primeira correção que eu fiz, eu expliquei para vocês o uso do dicionário. E no uso do dicionário, nós temos várias formas de encontrar o significado dessas palavras, sinônimos, antônimos, nós encontramos tudo ali. Mas se você não tem o dicionário em mãos, né, você pode procurar também na internet, o celular da mamãe ou o seu celular, você digita a palavra, procura lá, dicionário online e digita a palavra e você vai encontrar. Então, olha só, patógeno, vamos ver o que é? Agente específico causador de doença. Aí eu aproveitei e coloquei o sinônimo de patógeno insalubre, que significa não faz bem à saúde, certo? Assintomática. Lá no texto nós tivemos uma informação referente a essa palavra, que nem todas as pessoas vão ter sintomas, elas serão assintomáticas, né? Então vamos lá ver? Que não expressa sintoma, dor, febre, náuseas, ou não produz sintomas, ela não vai ter sintomas. O sinônimo atípica, que significa incomum. Executivo, responsável pela execução, cumprimento de leis, normas ou regulamentos. O sinônimo é executor, que lá fala que o senhor lá, não me lembro o nome dele agora, que é o chefe do executivo. Então está falando da pessoa, do homem. Se fosse poder executivo, seria outro significado. O que são gotículas? Vamos lá? Gota pequenina, certo? Então vamos para o próximo. Rima, nós já falamos sobre rima e nós vamos corrigir a atividade da Escola Municipal Professor Anísio Teixeira. Vamos lá. Esse poema é um poema de Mário Quintana, então nós vamos fazer a leitura dele, certo? Mãe, são 3 letras apenas as desse nome bendito. Também o céu tem 3 letras e nelas cabe o infinito. Para louvar a nossa mãe, todo o bem que se disser nunca há de ser tão grande como o bem que ela nos quer. Palavra tão pequenina, bem sabem os lábios meus, que és do tamanho do céu e apenas menor que Deus. Do Mário Quintana, esse poema. Então, nós vamos fazer as atividades. O assunto principal do texto ele fala sobre céu, Deus, infinito ou mãe. Qual é o tema do poema? Sobre mãe, certo? Ao ler o texto, podemos dizer que ele é o quê? Uma poesia. Vamos ver se você está esperto. Encontre no caça-palavras abaixo as palavras que rimam com a primeira estrofe. Na primeira estrofe, nós temos 2 palavras que rimam. Eu trouxe para vocês, olha só. É infinito e bendito, certo? Agora nós vamos passar para as atividades do 5º ano. No terceiro bloco, atividades do 5º ano, certo? O 5º ano traz uma palavra um pouquinho diferente, né? Polissemia. Quem sabe o que é isso, né? Polissemia, olha só. Representa um grande número de significados numa só palavra, cujo significado dependerá do contexto que a palavra está inserida. Então, eu trouxe os exemplos para vocês, olha só. Ele tinha a letra bonita. Tá falando da letra bonita. A letra da música é maravilhosa. E minha letra se escreve com a letra R. Então, olha só. Eu trouxe mais um exemplo para vocês. Olha só. Arranquei uma pena da minha galinha. Quando a gente pensa em pena, a gente pensa na pena da galinha, tirar a pena da galinha, certo? Cumpriu a pena até o fim. Quando você pensa em cumprir a pena até o fim, ele cumpriu a pena, ele cumpriu a punição
que foi dada a ele até o fim. Tenho pena do rapaz. Quando você fala, nossa, eu tenho uma pena daquele rapaz, o que você sente? Dó, não é? Então, olha só, são a palavra pena em 3 sentidos, em 3 frases diferentes, certo? Agora nós vamos fazer a correção da Escola Municipal de Madre Maria Georgina. Olha só, nós temos algumas imagens. O gato de botas, o príncipe gato. É um gato? Mulher gato, ladra de almas. Nós temos 4 imagens aí. Então, olha só. Eu falei para vocês da polissemia e na atividade ela traz uma explicação. A palavra gato, que aparece nos títulos dos livros acima, apresenta diversos significados. Na língua portuguesa, essa propriedade de uma mesma palavra apresentar vários sentidos de acordo com o contexto em que é empregada é considerado polissemia. Então, podemos dizer que no mesmo exemplo dado dos títulos dos livros, a palavra gato é uma palavra polissêmica, pois tem vários significados para cada contexto em que ela aparece. Polissemia é uma palavra de origem grega, sendo que polissemos, poli, muito, muitos, sema, significados. Ou seja, a palavra polissemia significa vários significados, uma palavra que tem vários significados dentro do contexto que ela está inserida, tá bom? Olha só, utilize os números da primeira coluna que apresenta sugestões e significados e que podem ser dados à palavra gato. Então, nós vamos enumerar a primeira coluna, a segunda de acordo com a primeira. Então, olha só, quando eu olho aqui, ó, no número 1, rouba parecido com um gato, pega de maneira ilegal. Quem é que faz isso? Olha só, a mulher gato, ladra de almas. Mulher que rouba almas. Na número 2, gato como um animal. Gato de botas é um gato? A última opção. Gato como gíria de aparência bonita, beleza. O príncipe gato, um príncipe que é bonito. Então, nós ficamos com a sequência de 2, 3, 1 e 2. Certinho? Escreva qual o sentido das palavras destacadas em cada frase. Olha só, é a mesma coisa que nós trouxemos de 2 exemplos. Quando eu coloquei o que era polissemia, dei os exemplos a seguir da palavra pena e agora nós vamos com a palavra linha. O sentido de cada uma na frase. Então, nós vamos colocar o sentido. Por exemplo, na primeira, a linha da costureira acabou. A costureira estava costurando e a linha dela acabou do retrosa ali do novelo e ela vai precisar de outra. Então, lá, a linha chegou ao fim, não tem mais linha no retrosa dela. No segundo, o carro Fusca saiu de linha há muitos anos. Ele não existe mais, ele não é vendido mais zero, saído da concessionária, novinhos. Você encontra Fusca, já que já teve 1, 2, 3, 4 donos, mas ele saído de fábrica para ser vendido para você 0 quilômetro, não tem mais, ele saiu de linha. É preciso fazer o reparo da linha do trem. Na terceira diz que a linha do trem precisa de reparo, ela precisa de conserto, então ela precisa ser arrumada para o trem continuar transitando por ali, passando pela linha do trem, certo? Elabore 3 frases utilizando a palavra destacada com diversos e diferentes significados. Então, nós temos a palavra cabeça, que nós precisamos colocar ela em 3 frases com significados diferentes. Olha lá. Não estou com cabeça para isso. Olha, minha cabeça está cheia, estou com 1000 coisas pensando, não tenho cabeça para pensar em mais nada. Então, lá, não estou com cabeça para isso, certo? Minha cabeça está doendo. Estou com dor de cabeça, certo? Você é a cabeça do projeto. Você é a pessoa que vai fazer o projeto acontecer. Você é que está pensando em tudo que vai acontecer. Então, você é a cabeça do projeto. Certinho? Pessoal, quero agradecer a vocês. Muito, muito, muito obrigada. Muito feliz por estar
ajudando vocês, chegando até a casa de vocês de uma forma simples, de uma forma legal, de uma forma prazerosa. Quero que vocês façam todas as atividades, façam com bastante capricho, tenha bastante cuidado. A partir de agora, desse momento, dessa sequência, nós vamos começar a receber as atividades nas escolas, vamos começar a observar essas atividades de vocês, tá bom? Fiquem com Deus, até mais. Tchau, tchau.